Há pouco tempo, mais ou menos umas 3 semanas atrás, acho que por aí, 2 ou 3 semanas atrás, acho que foram 3 semanas atrás, eu comecei a reler um livro do José de Alencar que se chama Senhora. Esse livro, a intenção, né, de reler foi por conta da leitura coletiva que está tendo lá no canal Sincericídio Literário. E aí, eu lembro que eu gostava muito dos livros do José de Alencar, porque eu cheguei a ler dois ou três na minha adolescência. Um desses três, um ou dois desses três, porque minha memória ela não é muito boa, mas foi pra alguma coisa relacionada a vestibular, processo seletivo, alguma coisa assim. Eu tenho certeza que foi vestibular, que eu acho que foi 5 minutos. E aí a senhora também foi, porque eu lembro que nessa época eu estudava em Brasília e lá tem um processo que se chama PAS, algo assim. Deixa aí nos comentários se você é de Brasília e tá passando por esse processo. Que você fazia uma prova todo. É tipo um Enem. Você faz uma prova todo fim do ano, né? Do ensino médio. E aí, no final do último ano, você tem aquela proporção onde você pode entrar numa universidade sem ter que fazer o vestibular. E provavelmente sem ter que fazer o Enem, porque o PAS ele veio bem antes do Enem, lá em Brasília, né? E aí eu lembro que desses livros do José de Alencar era que eu li pra isso. E eu lembrava que eu gostava, mas eu não lembrava nem muito bem sobre a história, né? Dos 5 minutos eu até lembrava um pouco, mas do Senhora eu não lembrava muito. E aí quando eu comecei a reler, eu falei, gente, eu acho que na época eu não devia ter entendido muita coisa, não. Porque é um português, assim, da época do romantismo brasileiro, né? Então, um português muito lírico, né? Fiz várias visitas, né, ao dicionário vulgo Google. Imagino que na época eu deva ter ido outras vezes também. Um desses dois, eu acho que 5 minutos, eu até li numa versão que era traduzida, né, numa versão para jovens, então era numa linguagem mais popular, né, a mais o Senhor eu lembro que era na versão original mesmo, né, do José de Alencar. E aí eu fiquei pensando, inclusive a Moira, né, até me sugeriu de eu fazer um vídeo e tal, sobre isso, né, sobre como é que era viver naquela época, que a gente tá falando de século XIX, né, 1800 e alguma coisa, e muitas coisas na verdade, né, e Império. Como é que era viver no Brasil nessa época, né? E o livro ele traz alguns hábitos interessantes que, obviamente, né, hoje a gente se escandaliza, mas que pra época era um costume, né? Era algo que era habitual. A Moira mesmo ficou até meio chocada com uma das coisas, né, que eu vou falar aqui no vídeo, mas que realmente era um hábito da época, né? Ah, antes de eu falar sobre isso também, o Clube do Livro tá no ar. O livro não tá aqui comigo, deveria estar, né? Mas eu vou botar aqui na tela. A primeira leitura coletiva, né, desse Clube do Livro vai ser sobre o livro A Rainha, do Andrew Morton. Para acessar o Clube do Livro é só você entrar pro clube de canais aqui do canal, né? Ser membro aqui do canal. Ainda não tem nenhum conteúdo, mas terá, né? Por que não tem nenhum conteúdo ainda? Porque eu tô dando 15 dias para as pessoas comprarem o livro e começarem a ler, porque o livro vai ser dividido em 4 partes, né? Ele tem 400 páginas mais ou menos, então vai ser 100 páginas por cada vídeo, né? Então, de 10 em 10 dias eu vou postar um vídeo com um resumo de 100 páginas e tirando algumas dúvidas, tá falando um pouco, né, sobre aquele contexto histórico. Vocês vão ver que o livro ele é muito fácil de ler, tá? Vai dar uma média de 10 páginas por dia. Parece muita coisa, mas não é tanto assim não. Então, quem quiser acompanhar, é só entrar aqui no Clube de Membros. Eu vou postar um vídeo também nos próximos dias, dando boas-vindas, falando um pouco mais sobre o livro, né, sobre o Andrew Morton também, mas isso vai ser um pouco mais pra frente. Por enquanto é só mesmo ali, a membresia tá ativa pra quem já quiser se inscrever. E antes da gente começar o vídeo, me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. E se inscreva aqui no canal também, eu esqueci um pedaço, né? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like aí também, né? Tudo isso aí que vocês já sabem. Pois é, o primeiro hábito estranho que até a Moira, né, uma das meninas lá do canal, Sincericídio Literário, levantou foi o hábito que existiu aqui no Brasil de você alugar escravizados. E eu vou explicar aqui também porque que hoje se fala escravizado para alguma situação, a maioria das situações, das pessoas que chegaram aqui no Brasil. Porque escravizado é aquela pessoa que ela nasceu livre, mas ela foi escravizada em um certo momento da vida dela. Escravo é uma pessoa, entende-se, né, que seria uma pessoa que já nasceu escravo. Era uma condição que ela tinha desde que nasceu. Mas escravizado é uma pessoa que foi escravizado lá em alguma tribo lá da África, foi vendido e acabou vindo para o Brasil ou para outros países também do continente americano. E esse hábito de alugar, por quê, né? Para comprar um escravizado não era tão caro assim. Tem até um livro do Laurentino Gomes, eu acho que é o 1808, se não me engano, que ele faz uma conversão e que daria coisa de 20 mil. Era o preço de um carro popular usado, né? Atualmente, né? Então daria o quê? Uns 20, 30 mil. Aí depende também da
condição do escravizado, né? Terrível falar esse tipo de coisa, mas depende da idade, por exemplo, um escravizado jovem, homem, né? Ali nos seus entre 18 e 20 e poucos anos, era um escravizado um pouco mais caro, né? Porque ele renderia muita coisa para você, né? E tinham também o que a gente chamava de escravizados de ganho, ou na época era chamado de escravos de ganho, e que eram escravizados, né? Que você comprava e aí você colocava eles para trabalhar no centro da cidade, né? Aqui no centro do Rio, por exemplo. Então eles eram alfaiates, ou eram engraxates, ou faziam serviços ali, né? Pelo centro mesmo. E o que eles ganhavam, ou o dono ficava com o dinheiro todo, ou então você dividia, né? Uma parte ficava com o escravizado e a maior parte, obviamente, né? Ficava com o proprietário do escravizado. Então isso era um aluguel. Aí você podia alugar tanto para isso, né? Para esse tipo de serviço, quanto para qualquer outro tipo de serviço. Até, por exemplo, você ter um dentro de casa para você fazer coisas da sua casa, né? Uma mucama. Então era uma coisa que realmente aconteceu, né? É escandaloso a gente pensar sobre isso hoje, né? Elas até fizeram um disclaimer, né, no início da leitura coletiva, porque realmente, assim, a gente não pode ler um livro de 1800, escrito em 1800, com a cabeça de 2025, né? O próximo episódio de podcast vai ser sobre o João do Rio, que também foi uma figura muito polêmica, que viveu ali no início do século XX, né? 1910, mais ou menos. O auge dele, né? E aí, muita gente questiona a forma como ele fala sobre a religião de matriz africana, como ele fala sobre os negros também, né? Sendo que ele era um homem pardo, né? Só que assim, a cabeça, a gente tem que entender a cabeça da época. A cabeça da época era aquela. Não é aceitável hoje e que bom. Quem sabe daqui 20, 50 anos, as pessoas vão pensar assim, nossa, como era bizarro, né? Uma pessoa ficar o dia inteiro agarrada no celular, né? Escravo de uma rede social. Então o pensamento, ele tá aí pra evoluir mesmo, né? Bizarro seria se ele fosse pra trás, né? Se ele andasse pra trás. Mas o normal é que ele vá pra frente, né? Então que bom que a gente se escandaliza com essas coisas, mas não dá pra gente querer que uma pessoa que viveu ali naquela época, né, tivesse um pensamento totalmente progressista, né? Porque mesmo o progressista da época ainda assim era careta, perto do que é hoje. Enfim, mas aí essa coisa do aluguel de escravizado realmente existiu. E aí, inclusive, a mãe de um dos personagens tinha, acho que 2 escravizadas que ela mantinha, né, como aluguel também, né? Ela tinha, acho que 2 em casa e 2 que ela alugava, né, para outras pessoas. E o aluguel girava ali, né, se você fosse pagar por mês, por exemplo, era aproximadamente uns R$600, assim. Isso né, não sei como é que tá hoje, porque o livro do Laurentino Gomes, ele é de que 2010, mais ou menos, acho que por aí, né? Mais ou menos por essa época aí. Um outro hábito também da época, né, mas aí a gente estaria falando de uma classe média, é o hábito das meninas, né, as garotas, ficarem nos balcões. Nos balcões que eu digo, né, na sacada de casa, ou casas que não tem sacada, ficava na janela mesmo, né? Sabe essas imagens que a gente chama de, se não me engano, chama de namoradeiras, né, que são imagens que só tem o busto da mulher e ela tá com a mãozinha assim, né? Ou tá com a cabeça assim e tal, e aí você coloca na janela da sua casa, ou numa sacada também, né? Era basicamente aquilo ali, a mulher solteira ela ficava assim para poder indicar que ela estava à procura de um pretendente. Isso também era uma coisa bizarra? Era uma coisa bizarra. Mas era uma forma, né, de você conseguir um marido. Por quê? Porque a classe alta, ela ia para os bailes, os pais conversavam entre si, mesmo a jovem, né, ela ali fazendo a sua propaganda, quem decidia com quem ela ia se casar, né, obviamente, né, eram os pais, né. Claro que algumas famílias até levavam em consideração a vontade da filha, mas eram assim, exceções, né. A maioria realmente era quem o pai ou a mãe achasse que fosse o melhor pretendente para ela naquele momento, né? Então isso realmente existiu. Você ficava ali na varanda fazendo a sua propaganda. Outra coisa também interessante é que a mulher precisava se casar para poder ter direitos, né? Porque o tema central, né, do Senhora é a Aurélia se casando, porque ela recebeu uma herança muito grande do avô, ficou milionária, mas como ela era uma pessoa muito nova ainda, acho que ela tinha 19 anos ali nessa altura do livro, ela precisava se casar. Né? Então ela teve que se casar, e aí quando ela vai falar pra pessoa, porque o livro é uma vingança, né? É um negócio assim meio, é um Revenge de 1800, uma versão brasileira. É uma maravilha, é uma novelona assim, é incrível, eu não lembrava que era tão bom. E aí quando ela se casa, né, que obviamente não foi por amor, foi por vingança, ela fala, né, pro rapaz lá que ela tava se casando porque, infelizmente, né, naquela altura, ela precisava se casar para poder ser vista como uma mulher direita, né? Ou como uma mulher que tinha direitos, porque
só gerenciavam os próprios bens as mulheres que eram viúvas, né? Porque as solteiras mesmo era um escândalo, né? Você ter uma solteira gerenciando suas... Tanto que a personagem principal, ela tinha um tutor, né? Que era o tio dela, que era quem administrava, entre muitas aspas, porque ela era uma pessoa muito independente, mas ele administrava ali os bens, né? Respondia por ela também, legalmente falando, né? E coisas do tipo. A mulher só começou a ter direitos mesmo, assim, mais independentes, né? Direito ao voto, por exemplo. Isso muito lá na frente, né? O João do Rio mesmo, ele conta isso nas crônicas dele, né? Isso em 1910, gente. Em 1910 a mulher ainda não tinha muitos direitos, né? Não alguns, não tinha muitos direitos. O voto mesmo, se não me engano, veio em 1930, né? Alguma data por aí. Nessa época também, especialmente aqui no Rio, que era a capital, né, do Império, a gente tinha um sério problema, e depois se tornou a capital da República, né? A gente tinha um sério problema de saneamento básico, obviamente, né? Não se tinha a tecnologia que tem hoje, muitos dejetos iam parar no mar, então as áreas públicas eram todas muito fedidas, e o centro da cidade ele se concentrava ali, né, na frente do porto. O Rio naquela época devia existir... Se não me engano, da Praça da Bandeira até o Campo de Santana. Ali o Campo de Santana já era meio longe, né? Campo de Santana, São Cristóvão, que é onde fica, né? A Quinta da Boa Vista, que era o palácio onde viveram os imperadores, né? Onde vivia o Dom João VI também. Ali já era muito longe, né? Você imagina. Então era realmente aquele centro bem pequenininho, né? O Rio ainda era muito pequeno naquela época. Então você tinha uma grande concentração de pessoas ali e doença passando para todo lado, né? Porque você tinha... Era rato para todo lado, você tinha lixo para todo lado também, né? Os lixos da casa eles eram jogados na rua e aí eles esperavam, ainda mais quando você morava num morro, né? Você esperava que a chuva descesse com aquilo tudo, né? Mas era jogado assim na rua mesmo, né? Tanto que foi um grande problema quando muitos desses morros foram demolidos para poder abrir alguma avenida ou para poder se transformar também em aterro, né? Porque boa parte do Rio é aterrado. Na época do Pereira Passos, que aí já era início do século XX, né? 1900 e pouquinho, ele fez muito disso, né? Ele teve que derrubar o Morro do Castelo, por exemplo, foi derrubado. O Morro de Santo Antônio também foi derrubado, né? Mas pessoas viviam ali antes disso, né? Claro que porque o Morro do Castelo, por exemplo, foi um morro que muita gente importante viveu lá. Só que como a cidade começou a descer, quem acabou ficando lá era o pessoal que vivia em cortiços, ou era o pessoal que acabou ocupando algumas casas que já estavam abandonadas, né? Então era um lugar já assim que não tinha segurança, não tinha uma preocupação do próprio governo, né? Então eram lugares assim que já eram meio que esquecidos. E aí quando esses lugares foram devastados, as pessoas começaram a recorrer, né, ao que hoje a gente conhece como favelas. Aqueles morros que a gente tem em Ipanema, que tem no Leblon, né, a própria Rocinha, aquilo ali era distante para a época também, porque a cidade não chegava até ali, né? Ela foi chegando com o tempo. Por isso que fizeram Vista Grossa, ninguém ligou para nada, né? E aí deixou virar o que tá até hoje ali, né? E até hoje existem partes da Rocinha onde você quase que não tem saneamento básico. Ali também no Rio das Pedras, que já é uma comunidade no plano, né? Que seria o asfalto, né? Entre aspas, porque não é um morro. Ali também você tem muitos problemas de saneamento básico, né? Óbvio que não são os mesmos daquela época, mas para vocês verem como que até hoje ainda tem resquício, né, de tudo isso. Um pouco depois dessa época, né, já depois do finzinho do século XIX, porque essas obras do Pereira Passos, né, que ele chamou de Bota Abaixo, Pereira Passos era um prefeito aqui no Rio de Janeiro que queria modernizar o Rio de Janeiro. Que vocês também vão ouvir falar no podcast que eu vou lançar na semana que vem sobre o João do Rio. Foi nessa época do Pereira Passos onde existiu a revolta da vacina. Vocês devem ter estudado isso na escola, né? Por quê? Porque um dos problemas era exatamente a varíola, que estava descontrolada. Foi nessa época que existiu o Oswaldo Cruz, por exemplo, né? E aí, claro que essa revolta da vacina, ela começou também com isso, né? Porque essa vacina era obrigatória, e aí muita gente não queria tomar, especialmente as pessoas que estavam nessas áreas, porque começaram a circular aqueles boatos de que essa vacina, na verdade, ia tirar a vida de algumas pessoas, porque o Rio de Janeiro estava com gente demais, né, e precisava diminuir a população, e aí a partir daí também, né, se enfiou um golpe militar, né, que tentaram levar para frente, né, se aproveitando dessa coisa da revolta da vacina, porque foi um quebra-quebra, quebraram um bonde, quebraram locais que eram públicos também, né, foi uma coisa horrorosa, assim, né? Muitas pessoas acabaram perdendo a vida no meio disso tudo, né, mas o levante mesmo tinha esse cunho de golpe também que ainda acabou não dando muito certo, né,
Quer dizer, na verdade não deu nada certo. E por último, a gente tem também a história dos bailes, né? Porque no livro fala que a Aurélia teve num período lá, fala que ela tinha parado de frequentar os bailes. E aí todo mundo achou que ela já tinha um pretendente, que ela tava indo nessa negociação de se casar com o rapaz com quem ela se casou, né? E todo mundo achando que a Aurélia agora já vai se casar, achou um pretendente, não sei o quê, porque tinha muito disso. Nessa época, lembra do que eu falei, que não tinha saneamento básico. Então nessa época as pessoas não socializavam tanto. Elas começaram a socializar na época da Belle Époque, né? Que foi ali, início também de 1900, né? Por conta disso, porque no meio dessas obras você tinha os boulevards, né? Que foram inspirados nos que existiam em Paris. Então você tinha áreas muito grandes para você transitar, né? A Cinelândia, por exemplo, aqui no centro do Rio, ali naquele centrinho, né? Você consegue andar, né? Você consegue ter uma praça ali no meio, né? Tinham lojas ao redor, a Avenida Rio Branco também, uma avenida imensa, com muito comércio, com muita área feita para isso. Mas antes disso você não tinha muito, né? Quem saía de casa era o homem para comprar alguma coisa, a mulher saía também em algumas situações, né? Já existia o passeio público também nesse período, mas, de novo, o passeio público era muito próximo do mar, e os dejetos eram jogados no mar, então ali era um lugar meio fedido, né? Tanto que teve um príncipe da Áustria que veio aqui no Brasil, né, Maximiliano, que num dos diários ele falou que o passeio público era um horror, né, que era extremamente fedido, que era insuportável ficar andando por ali, mas por conta disso, né? Então não se socializava tanto aqui no Rio de Janeiro até essa troca mesmo, né? Até começarem essas ideias de modernização e tal, né? Porque tudo isso foi inspirado no que aconteceu em Paris também. Teve um prefeito de Paris que foi quem abriu a cidade, né? Que foi com quem fez também essa modernização, né? Mesma história do Pereira Passos, né? Ele pegou assim, e tudo igual e fez aqui, porque Paris era uma referência cultural da época, né? Os Estados Unidos ainda não tinha essa importância que ele tem hoje. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessas histórias? Você já conhecia tudo isso, sabia de tudo isso também? Qual outro costume que você acha que era bizarro e que eu não comentei aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.